Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Cegos, histórias de quem não enxerga o impossível. Eu sou o Dr. Anderson Graça, sou médico anestesista, mas vim aqui construir esse projeto para levar até vocês histórias reais de pessoas que fecharam os olhos para as impossibilidades, as dificuldades do caminho e fizeram um percurso de sucesso, chegando ao próximo nível, né? E hoje, para conversar com a gente, temos nosso amigo Wilson. Wilson, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Anderson, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast. Isso para a gente é muito importante, né? Você passar um pouco da sua experiência, né? Trocarmos ideias aqui e, de certa forma, orientarmos pessoas, né? Servirmos como exemplo para pessoas que estão nos assistindo agora. É isso, é isso. Essa é a ideia de trazer, porque a gente vive hoje, como a gente vem sempre falando aqui, até quem acompanha a gente pode parecer até um pouco mais repetitivo, né? Mas a gente vive hoje uma escassez de esperança, Sim. principalmente na juventude, né? Sim. Parece que a vida é impossível, é difícil, ainda mais quando a gente está falando de pessoas que estão em outra classe social, mais abaixo, no subúrbio, de onde eu venho, de onde você vem também, né? Você é de Nilópolis, certo? Nilópolis, é. Nilópolis eu sou de Anchieta, né? Então a gente vem de uma realidade onde as pessoas acham que elas são fadadas a viver ali para sempre. Sim. Coisa que não é verdade, né? Existem pessoas que saíram dali e construíram coisas realmente notáveis, construíram um caminho de sucesso em diversas áreas, e a gente traz aqui essas pessoas como você para conseguir construir um padrão, né? Parece que existe um modo de pensar semelhante nesse tipo de pessoa, que a gente chama que é a cegueira, né? Que não vê que aquilo é impossível e vai lá e faz acontecer. Hoje você atua como o quê? Conta pra gente. Hoje, na realidade, assim, eu sou engenheiro, não, sou arquiteto, né? Formando arquiteto, sou jornalista e hoje eu sou presidente do Instituto Cursando Arte, né? E hoje atuo mais na área social, ajudando pessoas, transformando vidas das pessoas, né? Sendo ali uma porta que se abre para as outras pessoas terem acesso a diversas situações que sem isso não seria possível, certo? Certo, certo. Isso aí é uma vocação, né? Logo no início, há muito tempo, eu já fazia alguns trabalhos sociais e tal, fui para a faculdade, e aí tentei me encontrar na caminhada, né? Um exemplo, eu fui para a comunicação e ali eu sonhava em fazer rádio, cheguei a fazer rádio por um tempo e fiz publicidade, enfim, me envolvi aquilo ali era muito legal, mas sendo que faltava algo, não estava completo, né? E eu sempre trabalhei com essa questão social, de ajudar pessoas, de fazer ação social, de visitar comunidades, enfim. E aí eu atuando na minha área profissional, eu vi que estava faltando. Estava faltando. Isso você trabalhando lá como jornalista, Como na comunicação. jornalista, isso. Estava faltando algo Mas estava faltando algo em você ou no meio? em mim. E aí eu passei a entender que não adianta eu construir algo somente para mim e não compartilhar. Porque se eu construir ali somente para o Wilson, e do que adianta? Eu só guardar, guardar, guardar e não compartilhar. Porque eu entendo que, um exemplo, a minha história de vida, ela pode mudar a vida de outras pessoas. Às vezes o que eu vivi, o que eu vivo, é exatamente o que muita gente nesse exato momento está precisando ouvir para mudar o caminho dela, para mudar o rumo dessa pessoa. Eu comecei a entender isso, eu falei, aí vem aquele momento que é decisivo, né? Que é você escolher, decidir o que de fato você quer viver. Eu acho que o rumo de uma vida, de uma pessoa, no caso, eu vou falar de mim, esse rumo ele só começa a trilhar um caminho certo quando você decide. Um exemplo, você decidiu, eu quero ser médico. E aí você começou a trilhar o caminho para você chegar, né? Hoje eu vejo a situação, como você iniciou aqui o podcast, eu vejo a situação principalmente da juventude hoje muito perdida.
porque não se tem uma definição do que quer viver, num sonho. Hoje você chega para uma criança, para um adolescente, você pergunta o que você quer ser. "Ah, não pensei nisso não, não sei". Ou quando não, só enxerga até o horizonte que é imposto a ela, né? Exatamente. Que é ali a região que ela vive, enfim, as pessoas que ela convive, e não sabe que fora dali existe mais, É um né? meio, né. É, você falou sobre a sua vida, ela pode servir de exemplo para outros. Sim, Me fez lembrar, eu sou fruto de um lar, né, de pais separados. Meus sim, pais se divorciaram, eu tinha cerca ali de 5 anos. E aquilo trouxe para mim, no momento inicial, um comportamento de revolta. sim. Por quê? Aquilo traz um problema. Imagina uma criança, né, um pouco mais velha, devia estar uns 8, 9 anos, e na escola eu comecei a dar problema. Comecei a achar que, sabe, o mundo perdeu a cor, né? Sim. Eu tinha muito problema. E aí teve uma professora que chegou para mim, eu muito novo, eu lembro disso. Ela falou: "Meu filho, deixa eu te falar um negócio. Problema todo mundo tem, não é só você não. Sim, Todo mundo aqui tem problema. Você acha que você é especial porque você está passando por algum problema?" Ela foi até um pouco grosseira para uma criança naquele momento, sim, mas naquele momento e marcou, sabe? Eu refleti naquele momento. Eu era jovem, muito jovem, mas eu trago isso comigo depois de falar: olha só, problema todo mundo tem. Só que o que você faz com ele, a vida que você escolhe ter e a dedicação que você empenha para isso é que vão fazer a diferença, né? E não simplesmente olhar e falar: "Não, eu tenho problemas, isso não é possível porque, né, não vai dar para chegar em lugar nenhum", é como né? você administra esse problema, né. Exato. E para a galera, para a garotada jovem que está aí sem esperança, dá para chegar lá, né? E vamos entender da onde que sai o Wilson, né? E aonde chega o Wilson hoje. Isso começa quando? Quando isso foi, estamos falando aqui de que ano, em que momento, né? Já era jornalista formado, já trabalhava e teve algum gatilho específico que fez a virada de chave de falar, olha, eu preciso entregar mais, eu consigo ir além? Sim, teve a virada de chave. Vamos lá, eu nasci em Juazeiro da Bahia, a minha mãe é do Nordeste, mas eu vim para o Rio de Janeiro muito novo, bem novo, devia ter uns 2 anos de idade, né. Minha mãe veio para cá, eu não conheci meu pai biológico, e aí acabou que a minha mãe conheceu o meu pai, que eu considero hoje que é o meu pai, e aí eu fui criado ali, né, na Baixada Fluminense, como eu já falei, em Nilópolis. Fui criado no meio de várias famílias juntas ali. É um meio totalmente assim, sou grato por tudo, mas é um meio que não me forneceria naquele momento o que eu vivo hoje, né, totalmente diferente, caminhos diferentes. Certo. E já vivi várias coisas, já ouvi falar que: "Pô, esse aqui não vai chegar a lugar nenhum, esse aqui não vai dar em nada", mas eu continuei perseverante. Servi o quartel, né, fui para as forças para o exército, e dali eu me formei depois na Unigran Rio, de Caxias, aí me formei em comunicação. Isso na época você servia no exército. Isso. Você ficou quanto tempo no exército? Não, fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano só, 1 ano, que era o 1 tempo ano só. obrigatório ali. Obrigatória. Eu não quis enganjar, Aham. porque assim, naquela época eu já via que, como soldado, você poderia ficar ali no máximo 7 anos. E aí eu ficar 7 anos ali era perda de tempo. Ficar 7 anos e depois? Já foi naquele momento buscar um caminho, né, Um uma caminho, opção de caminho que sim, fosse além do ambiente onde você vivia ali em Nilópolis. E exatamente. a comunicação foi o primeiro passo, o primeiro Isso, é. degrau. Aí comecei a trabalhar com rádio, aí fiz vários programas em rádio, Rádio Record, aí gravei vários comerciais também para outras rádios comerciais, né. E aí foi um período maneiro, legal e tal, mas assim, era limitado, limitante, eu não conseguiria expandir, não conseguiria avançar, jamais conseguiria viver o que eu vivo hoje, Porque também né. você estava naquele momento sob as rédeas de quem estava no comando Exatamente, da situação que você estava trabalhando, né. Então exatamente. assim, é você apostar que você um dia vai conseguir chegar no aquela falta de perspectiva real, né, de tempo real, né, isso incomodava Exatamente, nesse momento, é isso? exatamente. Não tinha uma projeção. Eu olhava assim: "Ah, legal, me formei e tal, mas e aí?",
Aí é aquele processo que todo mundo passa, né? Você acha que vai fazer a faculdade, que você vai terminar a faculdade, você já tá empregado, já está resolvido. E não é dessa forma. É, Ali você vai começar vem, uma vem, nova o diplo- batalha. vem o diploma e com isso a vida muda, É, né? não é Não é? assim. Se ali você terminou a faculdade, é uma nova luta. Começa novamente, buscar novas oportunidades e aquilo ali. Então, assim, virada de chave. A virada de chave geral mesmo, que foi quando virou tudo, foi uma conversa com um irmão que eu tenho, né, que é meu sócio, e várias conversas que nós tivemos ali, que temos, né? E aí um belo dia ele me apresentou um livro que ele estava lendo. Ele já tinha lido já estava lendo pela segunda vez. Aí ele me apresentou esse livro, foi até um sábado, e aí ele começou a falar desse livro, falar desse livro. Aí eu falei, pô, eu quero esse livro. E aí no outro dia fui para o shopping, aí fui com a esposa para o shopping, né? Tipo, pô, vamos para o shopping? Vamos para o shopping. Só que ela não sabia que eu estava indo para comprar o livro, não tá? Mas aí não, vamos para o shopping, vai todo mundo para o shopping. Chegou lá, eu falei, enquanto vocês estão ali vendo uma roupa, ela, minha filha, né? Ela e minha filha, falei, pô, vou na livraria. Cheguei na livraria, fechado. Falei, não é possível, livraria fechada, livraria grande, encerrou as atividades. E eu queria aquele livro. De manhã cedo, na segunda, já liguei para o outro shopping, para a livraria, né? Aí falou, não, nós temos esse livro. Só tem uma unidade. Falei, tem como guardar? Tem como guardar. Peguei e fui para lá. Comprei o livro. Eu li aquele livro em, sei lá, em poucos dias. Rapaz, se você passar mais 30 segundos sem falar Você vai qual é o querer comprar. livro, eu vou ter um treco. Aí eu peguei esse livro, eu li esse livro. Daqui a pouco ele vai querer comprar o livro. É o Peça e Receba, né? Peça e Receba. Rapaz, que livro fantástico. Aí foi a virada de tudo, aí mudou tudo. Aí as coisas começaram, eu comecei a ver as coisas diferentes, comecei a mudar o rumo. Aí eu comecei a entender que se eu quero chegar a algum lugar, eu preciso ter isso muito claro, eu preciso ter isso muito nítido, eu preciso ter os detalhes e eu preciso perseverar. Eu preciso enxergar onde eu quero chegar. Porque se eu não enxergar onde eu quero chegar, nada vai acontecer. E aí eu comecei a colocar isso em prática. E aí eu, junto com meu irmão, tivemos várias experiências e temos até hoje. Eu vou citar uma aqui: um carro, um veículo. Peças será atendido o nome do livro. Aí eu queria um veículo, né? Aí, pô, eu quero um veículo. Ele comprou um veículo, eu gostei do modelo, ele mesmo falou, pô, por que tu não compra igual? Eu falei, pô, show, eu gostei também do carro, maneiro, legal. Aí começamos a pesquisar. Fui para casa e daqui a pouco eu em casa pesquisei o veículo. Olhei, pô, maneiro esse aqui, branco, né? Perto de casa para poder negociar e tal. Daqui a pouco ele me liga, Wilson, dá uma olhada aí nesse anúncio que eu te enviei aí. Eu olhei, o mesmo. Falei, rapaz, mas até então, beleza. Aí, dentre idas e vindas, eu falei, pô, mas não vai ter como pegar esse carro porque não tem esse valor. Aí ele falou, mas é esse carro que você quer? Falei, sim. Então, é esse carro. E aí começamos a mentalizar. E aí entramos em contato, entramos em contato com o cara. Aí o cara, não, nesse valor não tem como fazer. Falei, não, então eu te dou tanto de entrada e você parcela o restante. Ele, pô, mas nem conheço vocês, como é que eu vou parcelar? Aí ficou naquele embate, né? Aí ele falou, aí começamos a pesquisar outro carro, outro veículo, fomos em várias agências e tal. Né? Chegou uma hora que ele falou, Wilson, se é esse carro que você quer, tem certeza? Falei, tenho. Então acabou hoje as pesquisas. Você não vai mais pesquisar nenhum outro carro, você não vai falar com mais ninguém. É esse carro e vai acontecer. Eu falei, então firme, vamos embora. Aí eu tô lá na casa dele, a gente já tinha feito uma proposta pro cara, o cara, não, não quero, não vou querer, nem conheço vocês, como é que eu vou parcelar? Tá bom, tô lá na casa dele, daqui a pouco
chega a mensagem. Fala aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem, beleza. A tal horas eu vou viajar. Isso devia ser umas 10 horas da manhã. Falou, 14 horas estou viajando. Se vocês quiserem pegar o carro, estou aqui até 14 horas. Aí na mesma hora eu mostrei a mensagem pro meu irmão, né, pro Fábio. Aí ele olhou assim, não falei? Eu falei, não, então vamos. Chegamos lá, demos a entrada, e o cara sem nem nos conhecer, não sabia de nada nosso, parcelou o restante, 10 parcelas, né, com um valor significativo, e zero, não teve papel assinado, não teve nada, parcelou e vamos embora. Aí quando entramos no carro, olhei um para a cara do outro, né, olhamos um para a cara do outro e falou assim, rapaz, não é que é verdade? Peça e será atendido. E daí em diante, meu irmão, começamos a usar esse pensamento para tudo. E tudo acontece. Quando você tem um objetivo claro, quando você está decidido no que você quer, acontece. E aí você não precisa se preocupar com como. Como vai ser? Como vai chegar? Ah, mas eu não tenho condição. Não se preocupe com isso. Você tem que ter clareza no que você quer, você tem que estar decidido, é isso que eu quero. E acontece. Isso traz um modo de, eu tenho um modo de enxergar a mesma realidade. Acredito muito nisso, mas eu acho que essa clareza que você diz, essa certeza no que você quer, não tem opção. É aqui e é aqui. É o plano A e é o plano A. É o plano A, não existe plano B. Não existe plano B. E qual é o plano que você vai fazer? É até o A dar certo. Até o A dar certo. Isso. Quando você faz isso, é inconsciente. Inconsciente. Sim. Você liga numa sintonia, onde, pelo menos isso comigo acontece Sim. muito, a vida toda. Você liga numa sintonia onde o que faz você seguir à frente nesse caminho em direção ao plano A, você capta e segue. Sim. E o que faz você ir para o outro caminho, você nem considera, porque está muito claro na sua cabeça o que você quer. Sim. Repara, eu estava para esse exemplo do carro, né? O exemplo do carro pode ser exemplo de trabalho, pode ser exemplo de relações, pode ser exemplo de outras coisas. Nessa pesquisa, apareceram esse modelo e apareceram outros 20 modelos de carro. Sim. Mais baratos, mais caros, menos rodado, mais rodado. E você não falou, não, mas esse outro carro também é bom. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é o medíocre. O medíocre, né? Ele frente à dificuldade, ele para. Eu vi isso num livro do Cássio Engel, que é o criador do Med Grupo, do Med Curso, que é esse cara sozinho, ele revolucionou o ensino médico no país. E é vivo ainda, sabe? Então, assim, ele fez uma autobiografia dele, que se chama O Brio e as Forqueaduras Capitais. Se não me engano, é esse o nome do livro. E ele conta a história dele, de como é que foi a caminhada dele. E ele fala que o medíocre, frente à dificuldade, ele paralisa, reformula o próprio conceito de sucesso e segue adiante. Ou seja, eu quero esse carro. Mas o outro carro também é bom. Também anda, me leva, me traz, está tudo certo. Ou seja, frente à dificuldade de conseguir o carro que você queria, você poderia parar, reformular o próprio conceito de sucesso e seguir adiante com outro carro. E aí eu posso aplicar isso no estudo, eu posso aplicar isso no trabalho, eu posso aplicar isso nas relações, eu posso aplicar isso aonde você quiser. Então, assim, o que diferencia o medíocre do cara que não é medíocre? É isso. O cara não medíocre, ele não, frente à dificuldade, ele não para e reformula o seu conceito de sucesso. Ele persegue o que ele acredita que é o sucesso e segue adiante. Mas aí as coisas... Ele deu sorte, porque ele conheceu o fulano que ajudou ele. Tem as pessoas que fazem isso, né? Mas ele aconteceu porque ele estava no evento X e conheceu o Beltrano. Eu falo, cara, se ele não tinha clareza do que ele queria, ele conheceu naquela festa 20 pessoas. Só que só passou no filtro dele, inconsciente, fulano e Beltrano. E foi com quem ele conversou, e foi com quem ele trocou ideia, e foi quem recebeu um conselho e fez ele seguir no próximo passo. Assim a gente recebe aqui no podcast muitos convidados que falam exatamente isso.
Fala, cara, é porque eu tinha um fulano, amigo meu, que estudava, e ele me falava isso, tal, não sei o quê. Ou seja, a clareza de que ele queria chegar na aprovação do concurso dele ou na carreira que ele queria fez com que ele só fizesse amizade naquele período com pessoas que queriam a mesma coisa, Exatamente. na mesma sintonia. É isso, Sim, né? Em outras exatamente palavras, isso. é isso. Exatamente isso. Eh, com relação a esse exemplo, o que eu penso, né, que semelhante se atrai, né? Semelhante se atrai. Então, se você está vibrando aquilo ali, se você está com aquela energia ali de alcançar determinada coisa, tudo que for relacionado àquilo ali, você vai atrair. Não tem jeito. Mas se for de fato genuíno e verdadeiro. Genuíno e verdadeiro. Que se não for genuíno e verdadeiro, esquece. É só discurso vazio, né? Vazio. Exatamente. Eu te citei um exemplo do carro, mas nós temos vários exemplos, tá? Um exemplo que é até bem recente, que é fantástico também. Nós montamos um instituto, já tínhamos um instituto guardado, chamei esse meu irmão Fábio para ser o vice-presidente, porque ele também tinha o mesmo objetivo de ajudar pessoas. E aí iniciamos o trabalho numa. Obrigado, hein? Iniciamos o trabalho com 3 salas, numa igreja que cedeu espaço para a gente. Aí, em 3 salas, nós atendemos com várias especialidades. Tínhamos ali ortopedista, ginecologista, tínhamos nutricionista, a turma de jiu-jitsu funcionando dentro daquela igreja. Somos muito gratos pelo espaço, né? Iniciamos ali, atendemos muita gente naquele lugar. Só que nosso trabalho começou a crescer muito. E junto ao trabalho crescendo muito, começamos a ter tipo assim, de forma bem modesta, né, um convite a se retirar, porque já não estava mais cabendo naquele lugar, naquela igreja. Então começou a incomodar o proprietário, enfim. E aí nós paramos um momento e falamos: e agora? Para onde nós vamos? Só fazer um parênteses para poder explicar até para mim, que não sei a especificação. Quando você fala um instituto, qual é a diferença, por exemplo, de um instituto para uma empresa ou para, enfim, algo que se propõe a fazer também um serviço, mas qual é a diferença? O que diferencia isso? É que o instituto ele é uma fundação privada, né? O nosso é uma fundação privada sem fins lucrativos. Esse instituto trabalha na base ou seja, trabalha no esporte, na educação, saúde, meio ambiente, e fornece ali vários trabalhos de forma gratuita, com voluntários. E aí a própria iniciativa privada e pública podem investir no instituto Isso, para fomentar. fomentar ainda mais o trabalho. É isso. E para quem está na iniciativa privada, por exemplo, e investe no instituto, tem algum benefício para elas? Ou assim, a pessoa ela investe porque quer, ou o governo ele fornece algum benefício para as instituições privadas que fomentam trabalhos como o de vocês? Sim, temos pessoas que investem porque têm o desejo de ajudar o trabalho social, porque tem esse desejo. A pessoa às vezes não tem tempo para ir na rua, entregar uma cesta básica, fazer o bem, mas ela sabe que aquela instituição é séria e ela fala: não, vou aportar aqui o recurso que eu tenho, a ajuda, a doação, que eu sei que vai ser feito. E também tem por vias do governo em si, né? Uhum. A pessoa doa e ela tem isenção no imposto de renda. Então tem isso também. A própria empresa, até para É, quem tá assistindo, às vezes o cara tem um negócio e isso. ele isso é um sentimento do brasileiro, tá? Isso não tô aqui fazendo juízo de valor, mas às vezes a gente fala, cara, eu tô pagando imposto, não vejo para onde está indo, né? Isso. Ah, quero palpar um pouco disso, quero entender melhor esse trabalho. Ela pode aportar o dinheiro no instituto para que o Isso. instituto entregue o serviço, ela vê, ela conhece, ela está vendo ali o trabalho está sendo entregue e depois ela ela deixa de pagar parte daquilo no Tem uma imposto. porcentagem, de acordo com. Depende de cada segmento das empresas, né? Mas cada uma Bacana, tem uma porcentagem diferenciada ali, que ela ganha bacana. de isenção De isenção na declaração na no final. declaração. Isso, Então, em vez dela pagar para cá, ela já retribuiu exatamente. esse dinheiro na forma de trabalho
social entregue pelo Instituto. Exatamente. Só que no nosso início, nós não tínhamos o recurso nem de quem estava doando por conta própria e nem de quem quer a isenção. Era apenas o meu recurso e do Fábio, que é o vice-presidente. E nós colocamos para funcionar em 3 salas. E aí atendemos ali mais de 1.200 pessoas por mês. E aí começou a fama no bairro, né? Não, instituto, tem médico, tem isso, tem esporte. E aí começamos a atender. Recebemos ali vários casos, várias pessoas ali que chegavam com cadeira de rodas e saíam andando, porque faziam um tratamento ali de fisioterapia, passava pelo ortopedista, enfim. Vários testemunhos ali de melhoras, de avanços. Trazia ali uma autonomia, uma dignidade para... Isso. Várias crianças que ficavam na esquina ali, próximo de localidades que são, né, que é tomada pelo tráfico, enfim. Essas crianças saíram da esquina e passaram a frequentar o instituto, a praticar um esporte, a ter ali uma orientação. Então, isso para a gente é muito significante. Então, dessas 3 salas, o espaço começou a ficar pequeno e eu e o Fábio olhamos um para o outro e falamos, e agora? O que vamos fazer? Precisamos de um novo espaço. Em contrapartida, o proprietário começou a falar, vocês têm tantos dias para sair. Aí começou a estreitar, falei, e agora? E aí andando para lá e para cá, daqui a pouco pegamos o carro, era à noite isso, passamos numa rua e falamos, aqui, um local abandonado, uma quadra, estacionamento grande, várias salas, naquele momento a gente não sabia quantas salas tinham, né? Tudo escuro, aí passamos, rapaz, esse espaço aqui. E aí já paramos o carro, e já arriamos o vidro, e aí olhamos, e aí de dentro do carro, já começamos a olhar e falar, pô, a gente pode limpar ali, a gente pode pegar esse muro aqui, coloca o nome aqui, e lá dentro, olha lá, a gente pode colocar o letreiro lá dentro, ali naquela parte ali e tal, pá. E nós dois. Para quem é de fora, fala, 2 malucos, pô. Isso que eu ia falar. Se o pessoal do CAPS passa, leva. Leva, né? com certeza. Leva e com camisa de força. Ah. Camisa de força também. E aí olhamos ali e começamos a falar com o outro. Pô, a gente pode botar o letreiro ali, sobe aqui, escada ali, limpa daqui. Um espaço que estava há 25 anos abandonado, cheio de montanhas de lixo. E aí nós decidimos. Saímos dali naquele momento e falamos, o instituto vai ser aqui. A gente não sabia nem quem era o dono, nem nada. 0. E aí, meu amigo, começamos. No outro dia já estávamos com o computador aberto, tiramos foto. Aí fomos de dia lá, tiramos foto, paramos o carro, descemos, começamos a tirar foto, jogamos no computador, montamos o projeto. Já com o logotipo do instituto, pá, com a coisa toda. E a gente não tinha 1 centavo para investir e não tinha nenhum contato e nem sabia com quem falar. Mas falamos, o instituto vai ser aqui. E aí começou. O instituto vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui. Aí começou. Pô, eu conheço fulano que... Ah, conhece? Então marca com fulano. E aí começou aquela movimentação toda. Aí só para você entender. Todos os dias eu passava para levar minha filha ao colégio, aí eu já mudei meu roteiro. Eu já não passava reto, eu já descia na outra rua, virava à esquerda, justamente para passar em frente ao novo espaço. E aí eu falava para minha filha, ó, o instituto vai ser aqui. E você não sabia nem quem era o dono do espaço. Não sabia. Não sabia quem era o dono, não sabia de nada. Repara, só abrindo um parênteses no que você está falando, isso chama muita atenção, porque você fala, é o sonho do Wilson. A história do sonho. Não, isso é o sonho de todo mundo. Porque quando você fala para quando você pega a sua filha, por exemplo, você tem quantos anos ela? 10. 10 anos. Ela chega para você e fala, papai, eu quero ser astronauta. Ela é o Wilson dizendo, o instituto vai ser aqui. Ela não tem ideia de como fazer, ela não tem ideia de onde isso vai dar, mas se ela de fato buscar e correr atrás, ela pode chegar. Né? Assim como ela fala, não, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo outro. É você falando, eu vou ter um instituto assim, 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 que vai ter isso, vai ter aquilo outro. Né? São sonhos. Né? Que você, na verdade, está ali pensando todos os dias em maneiras de como chegar. Né? Só que essa é mais difícil do que você fazer uma faculdade. Fazer uma faculdade, todo mundo já sabe o caminho. Já sabe o caminho. Mas esse seu, ninguém sabe como é que faz. Isso. Né? Aí eu passava ali em frente
E aí, ó, o instituto vai ser aqui. Aí passava com a minha esposa, pô, por que que tu tá voltando da igreja? Por que que tu dobrou aqui? Aí passava, pô, o instituto vai ser aqui. Ué, vai ser aqui? É, vai ser aqui. E aí começou. Tanto eu quanto o Fábio, a mesma coisa. E aí falamos para a equipe, ó, o instituto vai ser lá. E enquanto isso, as coisas começaram a se movimentar. E aí veio uma amiga e falou, pô, eu conheço o fulano que conhece o presidente lá de uma outra instituição que estava lá. E aí começou a fazer contato, e falou que pode vir aqui falar com vocês. Ah, pode vir, pô. E aí começou a vir as informações. Resumindo, nesse caminho, como você falou antes, surgiu uma outra oportunidade. Estávamos lá num clube, tinha um projeto nosso lá também, uma senhora saiu lá da ponta e falou, pô, vocês têm um instituto? Sim. Pô, tem minha quadra lá que eu posso deixar aberto para vocês fazerem o projeto. Aí pegamos e falamos, rapaz, como é que ela sabe que a gente está sem espaço? Mas enfim, vamos lá ver. Vamos lá ver o espaço dela. Chegamos lá, uma quadra, né? Pequena, mas uma quadra. Ela ofereceu o espaço para a gente. Aí entra a determinação. Ela ofereceu a quadra, ela ofereceu o espaço, ela não pediu aluguel, ela não pediu nada. Não pode colocar aqui. Beleza. Aí olhamos um para o outro e aí perguntamos: é isso aqui que nós queremos? É aqui que nós queremos fazer o projeto? É esse o nosso sonho? Isso aqui nos leva para o nosso propósito de vida? E aí um olhou para o outro e falou: não. Então, o instituto vai ser lá, né? Vai ser lá onde nós... Vai ser lá. Então, apertamos a mão dela, agradecemos, muito obrigado pela oportunidade. E saímos dali e continuamos na nossa missão. Para não estender muito Não, pode Pode estender, continuar? pode estender. Porque Então, eu só abrindo, eu adoro quando vai contando as histórias, elas vão me trazendo coisas que aconteceram no meu próprio caminho também. sim. Eu passei para medicina na Unirio, né? Só que eu não passei de cara. A minha nota saiu, aí eu fiquei lá atrás e a coisa foi fazendo depois a reclassificação, aí não chamava, aí, enfim, Sim. como uma coisa a nível Brasil, né? E sempre chamam outra, chamou a primeira essa classificação, a segunda reclassificação, a terceira reclassificação, nada. Falei, não deu. Vou voltar pro curso. Que agora eu vou conseguir, eu vou estudar, eu vou conseguir. Não bateu na trave, mas quase foi. Então eu consigo. E aí eu comecei a estudar e me desliguei do mundo. Até que na quinta reclassificação sai meu nome. Só que eu parei de acompanhar. E aí, no que eu parei de acompanhar, as pessoas que estavam em volta, você falou, como que a outra sabe que eu não tenho espaço? Tá todo mundo te olhando. É. As pessoas estão te olhando. Aí uma menina viu que saiu meu nome e entrou em contato com uma, com outra. Demorou um fim de semana. Eu tô falando de 2011, né? Então, assim, demorou um final de semana para poder alguém conseguir me contactar. Não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, né? Então, quando a menina me liga, na segunda, a matrícula era até terça. Se eu não fizesse na terça, ia chamar o próximo. Sim, Perdi a sim. vaga de medicina na federal, né? Então, assim, coisa que eu tava buscando. Sim. E aí alguém chegou e falou, seu nome saiu. Eu falei, como assim meu nome saiu? Seu nome saiu, você foi chamado. Aí eu falei, cara, né? Então, assim, nesse momento eu aprendi que não deve se parar de buscar. Não. Coisa que você fez muito bem. Eu quase paguei o preço. Sorte que tinham pessoas do lado que Sim. viram a minha luta e foram lá e falaram, não, avisa ele que, pô, o cara correu atrás, não sei o que e tal. Só que a gente não pode perder de frente a oportunidade, né? Eu poderia ter continuado acompanhando. Sim. Mas eu, naquele momento, vacilei. Coisa que você, nesse momento que nos ofereceram outro espaço, falou, não é isso. E aí, quando eu não passei na reclassificação, o meu pai virou para mim e falou, filho, por que você não faz biomedicina? Porque biomedicina dá. Tadinho, ele não entendia a diferença. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Mas ele estava tentando me dar um prêmio de consolação ali. Falar, você entra na faculdade, você já segue adiante, vai ter uma profissão. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu vou fazer biomedicina porque não é biomedicina que eu quero medicina e eu vou conseguir. E aí voltei pro curso, dei tal até que as coisas chegaram. Mas é mais ou menos a mesma situação nesse momento, né? Sim. Porque se surgir algo no meio do caminho e você aceitar, você praticamente está anulando o que você de fato quer. Né? Você está anulando aquilo ali.
Então surgiram várias oportunidades, tá? E aí surgiu essa oportunidade da quadra, agradecemos, deixamos as portas abertas, mas falamos, não, nosso objetivo é aqui. E firmamos ali. E aí tudo começou a acontecer, de forma extraordinária. Tudo começou a acontecer. Nós pegamos e estreitamos, né? Conseguimos contactar o responsável, aí fomos lá num evento, chegamos lá, conversamos e tal, e tal, e tal. E aí, enfim, conseguimos o ok. A Tá? autorização para entrar no espaço e começar a fazer acontecer. A autorização entre aspas, né? Entramos mesmo sem ter contrato fechado. E aí você fala, pô, vocês são malucos demais. Sim, somos loucos. Mas essa parte eu já tinha entendido desde o começo. É. Né? Aí falando, não, vocês podem olhar o espaço. Olhamos o espaço, pô, 3 salas que nós estávamos, fomos para 14 salas. Estacionamento, quadra, uma série de coisas lá. Tem casa do caseiro, tem muita coisa. Quem estava em 3 salas agora é um mundo, né? Mas muita obra para fazer. E aí um olhou pro outro, e aí? Vambora? Vambora, já estamos aqui dentro, pô. E aí o pessoal não, vamos esperar fechar o contrato para poder dar a chave. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, dá a chave só para a gente dar uma olhada, para ver como é que tá e tal. Não, mas eu vou com vocês. Falei, não, mas aí a gente dá uma olhada, né? E aí pegamos a chave, a pessoa deixou a chave com a gente. E aí entramos naquele espaço ali, olhamos para rapaz, falaram para a gente que era pequeno, que falaram para a gente que as salas eram pequenas e tal. Falei, mas olha o tamanho das salas. Nós dois ali olhando, falei, rapaz, o tamanho da sala. E aí eu comecei a andar e falar, pô, essa parede aqui, aí colocava a mão na parede. E aqui eu não estou falando de religião não, tá? Estou falando de acreditar. Colocava a mão na parede e falava, pô, isso aqui vai ser consultório de ortopedia. Aí eu olhava ali, pô, isso aqui pode ser, aí conversando com o Fábio, pô, fisioterapia, que vai caber 4 macas. Não, aí ele vem, que ele é engenheiro, né? Não, olhando aqui, não, 4 não, cabe 7 macas aqui. E aí começou, não, porque coloca uma aqui e outra. A gente no escuro, tá? Tava tudo escuro, porque a luz estava cortada. Tinham roubado toda a fiação desse espaço. A gente lá no escuro, com a luz do celular, fazendo o cálculo de quantas macas cabiam dentro daquela sala. Fazendo o cálculo ali, pô, essa porta pode ser ali. Não, mas aí a cadeira de roda não passa. Não, então passa para cá, muda para lá. A gente discutindo ali dentro. A gente não tinha contrato fechado, a gente só tinha pego a chave só para olhar. Mas a gente já estava definindo o que seria ali. A gente já estava num nível muito louco, que assim, não tinha... E aí partimos para dentro. Não, isso aqui vai ser aquilo outro, a porta vai ser assim, o letreiro vai ficar ali, loucura. No outro dia, conversamos com a menina lá, Aí falamos com ela da nossa necessidade, porque o outro espaço lá tinha dado o prazo. Falou, ó, dia 20, eu não lembro a data exata, falou, ó, dia tal era coisa de 1 semana. Preciso disso aqui limpo, tá? Vocês têm que levar as coisas de vocês para algum lugar. E aí bateu o desespero. Falei, e agora? E lá não ia liberar tão cedo. Aí conversamos com a pessoa, falou, só, deixa a gente guardar só uma cadeira aqui dentro. Ela, uma cadeira? Só uma cadeira, deve ter mais uma, 2, 3 cadeiras. Tá bom, vou deixar a chave com vocês. Um caminhão de coisa depois, né? Rapaz, ela deixou a chave com a gente no mesmo dia. Quando ela foi embora, ela não pode nem ouvir isso. No mesmo dia, contactamos, pegamos carro emprestado, picape, e começou a mudança a todo vapor. E chama voluntário, e chama gente de lá, de cá. Levamos tudo. E aí colocamos tudo lá dentro, aí trancamos. Aí, no outro dia, devolvemos uma chave para ela. Ela guardou aí, guardamos, tá tudo aí. Porque é a parte de baixo, né? Uhum. Ela não entrava ali com frequência, estava tudo abandonado. Então, não guardamos. Aí depois falou, pô, mas deixa eu falar, a gente não poderia, já que vamos ficar com o espaço, não teria como a gente limpar, não? Porque a gente vem para cá para limpar, que a gente já vai limpando. Ela, pô, mas por que vocês não esperam o contrato? Falei, mas é porque a gente precisa sair de lá. Já tinha saído. Já tinha saído. Ela não sabia. Ela não sabia, né? Aí, não, é só para limpar.
Rapaz, nesse que é só para limpar, começamos a tirar entulho lá de dentro, tudo lá de dentro, tudo. E começamos a limpar tudo. E aí começaram as coisas a ir para os seus lugares. E aí já começamos a pintar. A gente não tinha nem contrato fechado. Começamos a pintar. E compra de cimento, e compra isso. E aí entrou num período que era de férias deles lá, né? Porque tinha uma outra instituição na parte de cima. É um período de férias deles lá. E foi o período que a gente caiu para dentro da obra, sem ter contrato fechado. Fizemos 90 dias de obra, né? Sem ter um papel assinado. Porque a questão da sede ali do instituto não é simples como alugar um apartamento pessoa física, Não, imagino. não é não. Tem que mudar todo a documentação do Muda-se instituto tudo. para dizer que não é mais aqui, mas sim ali, Exatamente. porque senão depois bate alguma coisa lá, falar, É, mas foi o recurso X foi para o instituto tal, localizado na rua tal. Você fala, não, na rua tal não tem não. instituto nenhum. É. Como é que dá isso aqui, Não é né? simples você É. chegar aqui, vamos mudar hoje, tá assinando o contrato, tô lá. Não, não é assim. Tem todo um processo. E aí fizemos toda a mudança e começamos a investir na obra. Aí eu vendi um carro, o Fábio pegou um dinheiro que ele tinha guardado, né, o rendimento dele, e jogou também na fogueira sem papel assinado. Para você ver o quanto nós estávamos decididos e quanto nós estávamos certo de que aquilo ali seria nosso, de que Nesse, aquele espaço seria nosso. nesse momento, como a gente fala sempre aqui, vocês estavam cegos. É, Cegos para o impossível, por impossível. enxergando apenas possibilidade, onde alguém chegava a um monte de entulho e mato alto. Sim, porque assim, se naquele momento nós não estivéssemos cegos, voltaria na mesma hora. Para ter uma ideia, mais de 5 toneladas de entulho que saiu daquele lugar. É troço. Uma encosta para ser feita, que cobraram para a gente na faixa de... O orçamento mais caro foi 198, o mais barato foi 80 mil, né? 80 mil, mais barato, e o outro 192. Então era só problemaço. Tiveram pessoas lá com poder aquisitivo, né, que olharam assim, não vamos pegar isso aqui não. E aí chegou 2 loucos lá, olharam assim e falaram, não, vamos pegar, vamos fazer. E partimos para dentro. E sem contrato assinado. Rapaz, sabe quando o contrato foi assinado? 3 meses depois. Que a coisa estava quase pronta ali. Tá quase tudo pronto. E aí finalmente chegou a assinatura do contrato. Falei, rapaz. E aí, o que acontece com isso? Qual o resumo disso? Quando você tem o seu objetivo muito decidido, muito definido, muito claro do que você quer para a sua vida, do que você quer para o seu negócio, você tem clareza disso. E aí, quando você anula os planos B, C, D, que tem gente que monta vários planos, né? Se o plano A não der certo, eu tenho o B, tenho o C. Quando você anula tudo isso e você fala, não, meu plano é o A. Se não der certo, é o plano A, de novo. E aí, quando você tem isso muito definido, quando chegam as oportunidades ali, não, mas você pode entrar aqui, que daqui depois tu vai para lá. Não, isso aqui eu não quero, eu quero isso aqui. Não tem para ninguém, irmão. Acontece. É real. Eu estou te falando aqui, já te contei 2 histórias, mas eu te conto várias. Tem 2 passagens, 2 histórias minhas que aconteceu exatamente isso. Primeiro, nessa firmeza de propósito. Né? Eu estava na Marinha, no Colégio Naval, fiz o primeiro, fiz o segundo ano, último ano, eu falei, meu pai, vou sair. Aí ele, não, mas termina. Eu falei, eu vou sair. Eu vou sair porque eu consegui uma bolsa, ou seja, não consegui nada, né? Uma bolsa de estudos, eu ia largar uma carreira para tentar o vestibular. E aí ele falou, não, mas termina o último ano. Eu falei, eu não vou terminar porque se eu terminar, eu vou estar mais próximo do portão de saída da formatura ali do que voltar. E pode ser que eu opte por terminar. Eu não, eu vou largar aqui porque eu já sei o que eu quero. Né? Isso foi um ponto, e deu certo. Sim. E outro ponto foi a minha clínica. Eu tenho uma clínica, chama Centro de Ginecologia Endoscópica. Nós abrimos, né, numa sala alugada, num prédio comercial aqui do Recreio. E aí, um ano depois de funcionamento, o proprietário pediu a sala. Falou, vendi a sala. Vocês têm que sair, tem um mês para sair, 45 dias, eu acho. Aí eu falei, e agora? Vamos para onde? Aí eu comecei a correr. Né? Onde é que eu vou botar? Onde é que eu vou botar? Aí encontramos no próprio prédio, depois de um tempão, quase vencendo o prazo também. A gente encontrou 3 salas, uma do lado da outra. Uhum. A gente saiu de uma, encontramos 3. Aí falamos, vamos comprar as 3? A gente não tem mais esse problema. A gente pega, investe o dinheiro aqui.
E aí falou, não, vamos, faz todo sentido, a gente bota aqui, bota assim, a gente é a mesma coisa, né? É. Tá? E aí, depois que a gente terminou de alinhar tudo, vamos ver a documentação. Não tinha documentação. Porque o prédio construiu e aí a pessoa que era proprietária da sala não tirou da construtora, não passou para o nome. Enfim, não tinha registro. Sim. Aquilo estava perdido, estava uma documentação toda enrolada. Chamamos, contratamos uma advogada, colocamos a advogada para avaliar, falamos, avalia aqui, como é a documentação? Ela chega para a gente e dá o parecer. Eu não entraria, não compraria porque não tem documentação. Ele diz que vai acertar a documentação da sala. Pode ser que ele não acerte, pode ser que isso demore anos. Não aconselho você fazer nada nesse sentido. Aí a gente olhou um para o outro, falou, é aqui. Mesma coisa. Falou, não, então vai ser aqui. A gente, pum. Antes de assinar qualquer coisa, na verdade a gente assinou a promessa de compra e venda, né? Demos um sinal, sem certeza de nada. No dia seguinte eu já estava com aquele negócio que bate estaca, não sei, Sim. aquele martelo, né? Martelete. Quebrando a parede, comunicando a sala que era de um proprietário com a sala que é de outro proprietário. Eu fiz um buraco na parede, comunicando uma na outra, e comecei, fiz a obra, não sei o quê, chamamos alguém para ajudar e tal. Enfim, a gente conseguiu. A gente tem nessa sala, acredito que 1 ano, nesse período, vai fazer 1 ano, deve ter uns 8 meses que a gente começou a obra, a mudança, e só agora saiu o documento da última sala. Ou seja, a gente ficou esse tempo todo esperando o cara resolver o negócio da sala. Agora deu certo, agora tudo bem, beleza, a sala é nossa. Mas esse período todo poderia enrolar e falar, olha, vai ter que devolver a sala, refaz a obra aí, vai para onde? Né? Então, assim, é acreditar, é ter firmeza de falar, isso aqui vai dar certo, a gente vai fazer isso aqui dar certo. Isso, e o que eu falo também muito é que, às vezes, chegam alguns conselhos, né? Um exemplo, você está vivendo hoje, você tem clareza do seu sonho, clareza do seu projeto. Aí vem uma pessoa que, às vezes, a pessoa vem de bom coração e fala assim, ô Wilson, ô Fábio, ô Anderson, olha só, não é bom você fazer isso aqui não, porque isso aqui, isso. É um conselho? Sim. Aí vem outro, mas só que você sabe onde você quer chegar. Então, quem tem a clareza é você. A pessoa que é a mesma coisa que o Fábio até fala muito. Um exemplo, você vai perguntar se você quer ser médico, você vai perguntar para um açougueiro. O açougueiro vai te falar, pô, não, irmão, é melhor você vender carne, porque carne vende muito, churrasco, final de ano vende muito e tal. Ele não vai te dar um conselho. Existe uma frase que eu sempre repito, e eu não me canso de repetir, que é: não ouça conselhos de quem não chegou aonde você quer chegar. Exatamente. A pessoa não construiu nada, não Sim. conquistou nada, não chegou aonde eu pretendo chegar, não sabe as questões do caminho. Eu vou dar ouvidos para ela por quê? Não pode. Entendeu? E é exatamente isso. Às vezes a pessoa chega, não, mas isso, deixa eu te falar, isso está errado por causa disso. Aí você fala, para e pensa, peraí, mas quem é essa pessoa? O que ela construiu? Nada. Por que eu tô dando ouvido para ela? Aí eu sou mais louco ainda. Exatamente. Não existe isso, né? Então, assim, loucura é achar que ela tá certa, né? Exatamente. Só que, frente à dificuldade, lembra? O medíocre, ele só precisa do empurrãozinho. Sim. E às vezes é o empurrão que a pessoa deu. Rapaz, né, que você tem razão, pô, obrigado. Você me salvou. Olha a enrascada que eu ia me meter. Na verdade, você estava prestes a achar o teu local, né? A tua praia. E você desistiu porque o fulano, né, o Beltraninho, disse com todo né, coração aberto de que, ó, tô falando isso aqui porque eu sou teu amigo. Isso aí a gente ouve direto. Não faz isso não. Aí tu fala, peraí, cara. Se fosse meu amigo mesmo, tava falando, vai lá, meu filho, que tu vai conseguir. Né? Isso aí nós ouvimos muito nessa obra do Instituto Novo Espaço. Né? Começamos pela quadra. Aí chamamos um conhecido lá, aí olhou assim, rapaz, isso aqui vocês vão gastar aí 18 refletores com fio de 6 milímetros e tal, e vocês vão gastar uns 20 mil de iluminação. Aí quando ele foi embora, aí olhamos um para o outro e falou, rapaz, mas 6 milímetros para ligar um refletor de LED? Aí o cara saiu de lá, pô, isso aí é muito difícil, irmão. Isso aí não vai sair um dinheiro, hein? Um dinheiro. Aí vem outro,
Pô, aqui vocês vão gastar umas 50 latas de tinta, rapaz, isso aqui vai ser complicado, hein? É muito dinheiro. Aí vem outro, rapaz, fazer essa encosta aí, muito dinheiro. E realmente o orçamento era. Mas nada disso impediu a gente, não. Pelo contrário, olhamos sempre um para o outro e falamos: não, vamos conseguir, pô, vamos fazer. E aí entra um versículo que está em Mateus 18, 19, que fala: quando dois concordam genuinamente com o mesmo propósito, acontece. E aí hoje o resultado, mediante a todas as dificuldades que nos apresentaram, que nós vivenciamos ali, que foi difícil, tá? Não foi fácil, não. Foi muito difícil. Tem momentos ali que nós olhamos assim e falamos: rapaz, que problema nos enfiamos aqui, hein? E aí nós olhamos um para o outro: não, vamos firme, vamos embora. E hoje o resultado é extraordinário para a gente. Onde que fica o instituto? Em Nilópolis. Em Nilópolis. Em Nilópolis, é. Mas é no centro? Fica no centro. Fica no centro de Nilópolis. Bacana, bacana. Aí saímos de um lugar que era bairro, né? Um bairro um pouco distante, assim. Ruas não tinham um acesso tão fácil assim. E fomos agora para o centro. Estamos no centro do município. Vou só abrir um parênteses aqui, me permita. Um município que é o tamanho de um bairro. Isso, é. Porque Nilópolis Nilópolis é pequeno. 9 quilômetros, né? O Nilópolis é um negócio pequenininho. Mas que tem tanta coisa em Nilópolis que você não acredita. Sim, né? Sim. Quando você fala quanto é que custa o metro quadrado para comprar em Nilópolis, o pessoal não acredita. É muito caro. Nilópolis o pessoal fala, caríssimo. mas aqui é que é Ipanema, Leblon? Né? Porque é caríssimo. É porque preço de Zona Sul. Porque tem tudo. Nilópolis tem tudo. Tem tudo. Né? E tem gente pra caramba, né? Tem uma população ali que circula em Nilópolis, das redondezas, né? Das localidades vizinhas ali, que traz um movimento grande para a cidade, né? Sim. E isso traz certamente um público muito maior para vocês hoje, uma visibilidade maior e um público que vocês consigam atender muito mais gente, né? Sim, sim. E o principal de tudo é que nós iniciamos o Instituto, esse novo espaço, os trabalhos e tal, e nós estamos hoje realizando 10 vezes mais, 20 vezes mais o que nós sempre queríamos fazer, que é transformar vidas. Hoje nós temos ali várias pessoas que chegam com testemunhos, que foram atendidas e estavam na fila do SUS ali há 1 ano e meio para fazer uma fisioterapia, 2 anos na fila do SUS, e hoje é atendida pelo Instituto. Crianças que queriam praticar um esporte, mas não tinham condição de pagar uma escolinha de futebol. Estão lá fazendo gratuitamente. Lá vocês têm terapia para autismo? Nós temos alguns alunos autistas. No jiu-jitsu, acho que no futsal também temos, né? Mas as terapias específicas, não? Por enquanto, não. Porque ainda estamos adaptando algumas salas, né? Para poder fazer esse trabalho. Fica aí até que quase como pedido. Sim, isso é muito importante. Olhe pela população especiais das crianças, porque tá muito difícil, é muito caro. É muito caro. Eu conheço colegas médicos que gastam horrores, né, com terapias para seus filhos, e eu penso, cara, isso aqui é inviável para alguém que ganha, enfim, a média de salário da população. É uma coisa que cada vez mais tem se demonstrado necessário, né? E, inclusive, em Nilópolis tem um rapaz, eu vou lembrar o nome dele, que trabalha com isso, com a questão do autismo por lá. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Que se não me engano, ele era síndico do prédio. Eu morei em Nilópolis durante um tempo, né? Durante 1 ano e pouco, morei em Nilópolis. E tinha um rapaz que trabalhava na prefeitura querendo construir também essa questão do autismo, né? Do tratamento. Construir um espaço, ele tinha um filho especial, tem um filho especial, né? E queria construir um espaço em relação a isso e tal. É uma população que precisa de atenção. Sim. Agora, sobre o que você falou, você trouxe aí um versículo de Mateus, que você disse, né? Isso, 18, 19. Eu tenho um outro que eu uso de brincadeira. Tá? É uma brincadeira, mas fica aqui, né, para te falar. Quando você tem, já viu quando você tem 2 pessoas ali falando besteira? Sim. Que aí fica um
dando conselho para o outro, e ambos estão falando uma asneira enorme, né? Que você olha para aquilo e fala, tá. Aí você briga para o outro falar, aquilo ali ó, é Mateus 15:14. 15, 14. São cegos guiando os cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Né? É mais ou menos isso. Aqui você fala lá, aquilo ali, ó. Mateus, aí, na medicina a gente vê muito, né? Sim. Porque às vezes tem lá na beira do leito, aí tá discutindo o médico e o residente, ou então alguém, outro ali, tal, discutindo. Aí a gente não concorda, a gente cutuca com o outro entre os amigos e fala lá, Mateus 15:14. Ó. Lá, é um cego guiando outro cego. Um não tá vendo nada, o outro menos ainda, mas os dois estão ali, ó, tentando se ajudar, entendeu? E aí é o que mais a gente vê, né? Sim. São pessoas que, cara, não estão fazendo, não estão enxergando, é o cego ruim, né? O cego Sim. que não vê nada mesmo. Sim, sim. E o principal é o cego que acha que tá vendo. Esse aí é o mais perigoso de todos, né? Porque nem sabe que não tá vendo e tá seguindo, né? Sim. Então, assim, isso é perigoso, né? Muito perigoso. Sobre o impossível, já para aproveitar aqui, sobre o impossível, eu tenho o seguinte pensamento, aí sou eu que penso, né? O impossível, ele não existe, tá? O impossível, ele não existe. Mas aí o impossível é ligado a quem você é. Quem você é. Como você pensa. Porque o impossível, ele só está na cabeça de quem acha que é impossível. No meu pensamento, tudo já foi criado. Tudo já existe. Agora, a escolha de querer ou não é minha, é sua. Nós que decidimos o que nós queremos ou não queremos. E nos foi dado esse livre-arbítrio, né? Se você quer ser médico, você vai ser médico, irmão. Vai acontecer. Lógico. Desde que você faça todo Exatamente. o caminho necessário a chegar lá. Exatamente. Né? Agora, se você não tem essa perspectiva, se você não tem essa visão, tudo vai ser impossível para você. Correto? Então, hoje o impossível é uma palavra que não existe para a gente. Lá no Instituto, tanto para mim quanto para o Fábio, não existe impossível. Nós temos várias metas ainda pela frente, muita coisa, muitos projetos, muitos sonhos, e a cada dia nós estamos ali em busca, lutando. Muito bacana. Porque nós sabemos que tudo é possível. Tem um professor que eu gosto muito, chama Clóvis de Barros Filho. É um professor era professor, né? Deve ter se aposentado já, da Escola de Filosofia da USP, se eu não me engano. E ele é professor de ética. E aí ele tem vários vídeos no YouTube, muitos vídeos no YouTube. Eu acho que, salvo engano, já vi todos. Teve uma época da vida que eu estava fissurado no Clóvis, então tudo que ele falava eu consumia. E aí ele tem um vídeo que foi famoso dele, dando aula, que ele fala, cara, tenha brio. Ele fala assim, todo debochado. Sabe o que é brio? Brio é o seguinte, cara. Ele pega lá um livro de Kant, que ele diz, Kant, livro tal, tal, tal. É domínio público. Entra no Google, baixa e leia. Mas só, assim, imprime as 3 primeiras páginas. Aí você fala, professor, e o resto do livro? Você fala, não é tão desinteressante quanto as 3 primeiras páginas. Mas tente ler um texto difícil. Sim. Por quê? E assim, eu não consegui. Quando eu peguei, ele fala, quando eu peguei para ler, eu li e falei, que? Aí voltei, li de novo, não entendi. Aí li de novo, não entendi. Rapaz, se o cara leu, se o cara escreveu, eu só tenho que ler e entender. Eu não consigo. Não pode. Você não pode, você tem que ter brilho, você tem que olhar para isso e se incomodar. E aí ele traz o exemplo do Teorema de Pitágoras. Ele fala, meu irmão, o cara lá na Grécia, não sei quantos mil anos antes que desenvolveu o teorema. Ele falava, cateto é tanto, outro cateto é tanto, quadrado mais o outro, aí você acha a hipotenusa. Você só tem que aplicar no triângulo retângulo. E o cara erra, porra. Irmão, e aí, ou seja, dali pra frente, nego caga na tua cabeça e fica por isso mesmo. Ter brilho é chegar a falar, não, peraí, isso aqui, ó, Wilson, isso aqui é para 2 ou 3. Você fala, então é para mim. Se é para 2 ou 3, é para mim. Porque aí ele termina o raciocínio dele falando, rapaz, eu tenho o cérebro do tamanho do cérebro normal. Né? Eu tomei leite, eu comi, eu fiz tudo, eu tenho tudo certinho como tem que ser. Não é possível que eu não vá sentar o rabo, não vá me dedicar àquilo e eu não vá conseguir. Você consegue. E aí, esse brilho é que falta às vezes.
É de sim. falar, ah, não, porque eu quero criar um instituto grande assim, assim, que atende não sei quantas mil pessoas. Aí a pessoa chega para você e fala, isso não é para você não, isso é para 2 ou 3. Aí tu fala, não, se é para 2 ou 3, é para mim. É pra mim. Isso é o brilho, né? Isso é É, você ter de fato uma certeza do propósito e correr atrás, buscar de fato aquilo que você acredita, porque senão é o que o Clóvis fala. Vão chegar e qualquer um pode falar qualquer coisa para você que fica por isso mesmo. é porque se você fosse abater com opiniões, com sugestões, com coisas de fora, você vai parar. Você vai parar, porque quem está vivendo o processo é você. Então você sabe o processo, você sabe o que tem que ser feito. Às vezes a pessoa até, como eu já falei antes, com boa vontade, com boa intenção, né, chega: "Pô, não é melhor você dar uma recuada, você parar aqui, porque, pô, esse caminho está muito pá". Mas essa pessoa não sabe, ela não tem noção de aonde você quer chegar. Então ela não faz ideia, então para ela aquilo ali é o máximo. Um exemplo, se eu fosse me guiar pelo que meus pais orientavam na época, hoje eu estaria nada contra, tá? Eu estaria uma pessoa de carteira assinada, ganhando salário mínimo, que vai todos os dias de manhã cedo, volta à tarde, pega o trem lotado e tal, porque é o trabalhador. Nada contra, mas assim, não é para minha vida. Aí eles orientavam isso, né? Você tem que trabalhar, você tem que... Sempre trabalhei, mas não da forma como eles queriam que trabalhasse. Mas porque eles viviam numa outra época, são de uma outra época. São de um outro momento, uma outra visão, né. E depois que a coisa dá certo, aí É, todo mundo chega e fala, é isso aí mesmo, mas eu deu, sempre acreditei. né? Assim, lá em Nilópolis, a minha família, ela tem, na verdade, a família da minha esposa, tem um hospital lá, maternidade de Nilópolis, né? E quem vê aquela maternidade pronta, funcionando hoje, fala, um negócio, né, É, bonito, tal, papapá, mas não sabem que eles, a família, eles passaram 10 anos construindo o prédio. 10 anos, não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. foram 10 anos construindo o prédio. É parecido quase que a Arca de Noé, né? Todo mundo Sim, riu de Noé. sim. Quando veio o dilúvio, falou: ih, peraí, deixa eu entrar, né? É mais ou menos isso. Todo mundo pode rir e falar, lá, vai chegar onde? Mas depois que o negócio está pronto, aí deixa eu entrar, né? É, Mas calma aí, tem um espaço para o fulano, não, amigo meu, peraí, me ajuda aqui, né? Então é mais ou menos isso, é você acreditar independente daquilo parecer muito distante, independente daquilo parecer realmente muito, muito impossível, né? Ou seja, uma família de imigrantes que fica 10 anos construindo um espaço para depois de 10 anos começar a colocar em prática um sonho, isso também é muito impossível. sim, Alguém que sai do zero, né, do zero para 3 salas, depois de 3 salas para um ambiente muito maior, e como é que a gente faz isso? Não sei, mas a gente vai fazer, a gente vai acontecer, e isso também se faz se mostra que é possível, né? A história é maravilhosa, né? Assim também quem está sentado e quer uma carreira, quem está lá em Nilópolis ou na Baixada ou no subúrbio e fala, não, eu vou sair daqui e vou chegar em tal lugar com esforço, com processo, com propósito firme ali e caminhando se chega, né? Isso é isso que a gente quer sim, deixar de mensagem, né? sim, caminhando se chega. Quando se acredita, tem foco, determinação, se alcança. Isso é real. Hoje, quando eu ganhei, voltando lá atrás no início do podcast, quando eu ganhei o livro do Fábio, ou seja, quando eu conheci o livro através do Fábio, eu não tinha noção disso. De lá para cá, eu fico horas contigo aqui contando vários testemunhos, vários acontecimentos por causa da determinação, por causa da definição do que você quer. E tudo acontece. Parece até que eu estou contando aqui algo, nossa, história. É muito real, muito real. Quem está lá com a gente todos os dias lá sabe que é tudo muito real. E o legal de tudo também, além da realização, né, você realizar, olhar, que até então só falei muito do espaço físico, né? Mas é você olhar e ver pessoas sendo transformadas. É pessoas chegando para você e falando, um exemplo, um projeto de natação que nós lançamos, uma pessoa de 40 e poucos anos chegou para a gente, nossa, muito obrigado. Aí eu e o Fábio olhamos assim, mas não,
Sim, mas de quê? Por quê? Ela há tantos anos eu passo aqui na porta do clube, eu sempre quis aprender a nadar. E hoje, aos 46 anos, sei lá, 47 anos, eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, entrar na natação e começar a aprender a nadar, graças ao projeto do Instituto, graças a vocês. Bacana. Aí a gente olhasse um para o outro e agradecer, abraçar aquela pessoa ali, e a gente saía, olhar assim e falar, rapaz, olha o impacto que tem. E são vários testemunhos, várias. É crianças com autismo que tentou fazer natação num lugar, não conseguiu, teve até algum tipo de discriminação, né? E chegar lá e ser acolhida e fazer a natação. O pessoal, pô, muito obrigado por ter recebido meu filho aqui. A gente não tinha condição de pagar a natação, ele está fazendo natação. Cesta básica, a gente recolhe alimentos não perecíveis. E da mesma forma que nós ajudamos pessoas, nós fazemos com que as pessoas também ajudem outras pessoas. Então, cada aluno leva 2 quilos de alimento e com isso a gente monta a cesta básica para ajudar outras pessoas. Hoje É isso. nós distribuímos lá mais de 50 cestas básicas por mês. Um movimento gerando outro movimento, Outro né? movimento, exatamente. Então são 50 famílias que são ajudadas ali. Tudo por uma atitude nossa, por uma decisão nossa. Nós queremos isso aqui, então. E o que as pessoas não enxergam é que muitas vezes essa garotada que está ali fazendo o seu esporte, natação, jiu-jitsu, etc., ela vive num ambiente dominado por um poder paralelo, muitas das vezes, Sim. onde ela, nesse ambiente, ela só escuta o que não presta. Exatamente. A verdade é essa, né? Exatamente. Quando você fala, não, porque o esporte vai ajudar. Essa pessoa, então, ela vai virar uma nadadora profissional? Não. Vai ajudar porque ali no instituto, muitas vezes, é um ambiente onde ela tem fora, você tira ela de dentro do foco. Sim. E ela dá ouvidos a outras vozes, né? Coisa que se ela não tivesse ali o esporte, ela não iria para cá, para fora, para ouvir o que o professor tem a dizer, o que o outro tem a dizer, não ia enxergar a vida por um outro prisma. Então, às vezes, o que vocês estão oferecendo ali é a possibilidade dela entender Sim. que a vida ela é mais do que aquele limite que ela enxerga na comunidade que ela mora. Exatamente. Né? E dali você consegue resgatar muitos dessa realidade, fazendo com que eles se apliquem para um outro nível. E aí, desse outro nível, dali, eles conseguem, às vezes, autonomia para poder seguir adiante, enfim, e ter histórias muito bonitas lá na frente. Parabéns. Parabéns pela iniciativa de vocês, por acreditar, né, que o impossível não existe, coisa que a gente aqui quer provar, né, quer provar por A mais B que realmente não existe. O que existe são desculpas. Não dava porque realmente, aí eu começo a justificar, fazer malabarismo aqui, mas não existe. Se você pagar o preço, correr atrás, a coisa acontece. Cedo ou tarde acontece. Né? Exatamente. Eu sou até muito enfático, né? Não sei se seria essa palavra. E tem gente que até não gosta muito, porque eu digo o seguinte: determinadas coisas não é se Deus quiser, é se você quiser. Tá? Determinadas coisas não é para quem é cristão, não é o inimigo, é você. O inimigo não está nem aí se você vai fazer faculdade ou não vai, se você vai para o colégio naval, se você vai ser médico, se você não vai ser, se você vai ficar na esquina. O inimigo não está nem aí. E Deus, a meu ver, tá? A mesma coisa. Não está nem um pouco preocupado se você vai se formar ou não. Se você está trabalhando, se você não está, se está de carro, se não está, pouco importa. Isso importa para você, para o ser humano. Se você quer viver algo diferente, se você quer viver melhor, isso é você quem tem que decidir. Porque muita gente usa esse argumento uma espécie de desculpa. Isso não aconteceu, não aconteceu porque não era de Deus. Você não passou na prova, não esquenta, porque não era o momento de Deus. Quem decide o momento é você. Hoje em dia existe muito uma teologia da prosperidade, né? Porque é isso, né? Se Deus ama, Deus dá. Se Deus não ama, Deus não dá. Eu sou abençoado porque eu tenho, não sou abençoado porque eu não tenho. E, na verdade, eu, como cristão, eu sou católico, eu acredito na seguinte coisa. O
que Deus quer de você? Essa é a minha visão, né? O que Deus Sim, quer de mim? Ele quer que eu vá para o céu. Ele exatamente. quer eu próximo a ele. Ele me quer de volta. Ele quer os seus Exatamente. filhos próximos a ele. Sim, Então, ele me dá, né, minha visão sobre a minha vida. Ele me dá tudo aquilo que é favorável à minha salvação. sim. O que não é favorável à minha salvação, ele não dá. Qualquer coisa que não esteja relacionada a isso, não tem nada a ver com Deus. Aí eu Nada a ver concordo com com Deus. você. É, Não, mas eu posso me salvar sendo médico, sendo engenheiro, advogado ou carpinteiro. sim. Agora, qual delas você vai escolher, Anderson? Ele falou: tanto Tanto faz. faz. Te deu livre E arbítrio. livre-arbítrio. Você Você escolhe. pode fazer o que você quiser. Agora, eu vou ganhar na Mega Sena, posso? Ele falar: não, porque você não vai saber usar o dinheiro, você vai se perder e você não volta para mim. Eu vou montar um instituto, ele vai ser grande. E às vezes, se a pessoa estiver mal intencionada, ela não vai conseguir, porque aquilo É, ali ela não vai voltar. Então, se você conseguiu, na verdade é porque aquilo realmente tinha uma firmeza de propósito e trabalha em direção à sua salvação. Aí eu acredito que Deus fornece a graça, sim. né? Tem uma outra entrando dentro desse pensamento, já para. Não vou estender, não. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão Serão acrescentadas. acrescentadas. Quando falamos de reino, não falamos lá no céu, não, tá? Falamos aqui. Né? Então, quando você tira uma criança que poderia estar aprendendo a traficar, roubar e tal, você tira essa criança e coloca para praticar um esporte, quando você tira uma pessoa que estava seguindo por um outro caminho, né, um caminho ruim, você tira ela e coloca aqui no instituto, ou você faz uma ação, você modifica o rumo daquela pessoa, você está colaborando com o reino. E aí, quando você colabora com o reino, você não precisa se preocupar, porque as demais coisas serão acrescentadas. E nada falta. Nada falta. Porque é reino. Você está contribuindo com o reino. Nada que de fato seja necessário. É, Porque às vezes a nossa visão humana acha que aquele supérfluo, aquele luxo, não sei o quê, é. ela era necessário. Ah, mas me falta isso. Não, isso não te Não, não falta. falta. Não Isso não te falta. falta. Mas o que realmente, né? É Isso, necessário. isso é muito verdade que você está trazendo, né? Quando a gente fala sobre quando Cristo disse, né? Esses pequeninos é quem os acolhe, a mim acolhe, né? Sim, Então, quando você faz isso, você está de fato construindo, né? Elevando a questão da presença de Deus e do reino aqui, né? sim, aqui. Aqui, exatamente. Fazendo o que o grande mestre nosso mandou, né? Então, Exatamente. construindo aí um legado, construindo uma coisa bacana. E é isso. Parabéns mais uma vez, tá, Wilson? Obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui contar a história, né? Que realmente, quando você olha a foto hoje lá e olha o início daquele instituto guardado no papel, né? Você Sim, fala como é que comunica isso daqui, né? sim, É sim. com ações de pessoas cegas, né? Uma cegueira boa que não enxergou o impossível à O sua impossível. frente e fez acontecer, né? Anderson, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com toda a sua audiência, a gente batendo esse papo. Eu acredito que desse podcast de hoje, né, tanto dos outros também, eh, teremos pessoas que vão tirar conteúdos daqui, vão tirar uma frase, um pensamento que vai mudar, que É vai isso. virar a chave, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Quero deixar aqui o Instagram do Instituto, que é @Instituto Cursando Arte. Quem tiver alguma curiosidade para conhecer mais o Instituto, pode entrar lá no Instagram, nos chamar lá, tem todo o nosso material. E é isso. Gratidão, irmão. É isso. Gente, obrigado a vocês que assistiram até o final, tá? Deixa aqui nos comentários se você tem gostado do conteúdo, se você não segue a gente nas redes sociais, segue lá todos os cortes e material aqui, o conteúdo que a gente vem gerando nesses bate-papos nossos vão ser direcionados para o Instagram, é só colocar lá podcast Os Cegos e, enfim, seguir em todas as redes. Espero que vocês gostem e até a próxima.